Hoje eu estou aqui nesta igreja que é de origem da imigração polonesa. Ela fica na região metropolitana de Curitiba, em uma colônia que teve seu início em 1878. Pelo que se diz, esta é a primeira igreja dedicada no Paraná depois da Catedral de Curitiba. Você sabe me dizer de qual igreja eu estou falando? Pois é, este é o quadro Que Igreja é Essa? Aqui do canal Comunidades Católicas. Eu te convido, venha conhecer comigo um pouquinho desta história. Pois é, eu estou falando da igreja matriz da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, que fica aqui na colônia Murici, uma das mais conhecidas colônias do município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E a história da primeira igreja edificada aqui na colônia Murici remonta ao ano de 1879, um ano depois de que os colonos chegaram aqui na região. Ela foi feita de forma muito rústica, com madeira lascada, e não se tem mais notícia da localidade onde ela foi então erigida. Com a solidificação da colônia polonesa, era preciso uma nova igreja. Foi então que em 1881, já com o terreno ganho da família Toczek, a igreja construída nesse local, a primeira igreja construída nesse local, passa a ser edificada. Isso foi entre os anos 1881 e 1884. Poderia ter havido uma verba vindo do imperador Dom Pedro II, que visitou Curitiba um ano antes, em 1880. Essa história, o que se conta, não passou de uma lenda, uma vez que os recursos não vieram apenas para Murici, mas para toda uma grande região, não havendo então recursos para a construção desta primeira igreja. Portanto, foi com recursos próprios que os primeiros colonos edificaram, o que foi a primeira igreja neste local onde aqui eu estou agora. Essa igreja foi edificada de forma muito rústica e muito rápida, era uma igreja simples, despojada. Ela foi toda feita de pedra e argamassada com argila. E infere-se então que o local dela é mais ou menos a região central deste templo que eu estou aqui agora. Pois bem, mas a colônia Murici continua a crescer e, claro, a ampliação da igreja foi algo necessário. Há neste local então o que é a primeira ampliação da igreja então neste local aqui. Isso ocorre entre os anos 1907 e 1911. E daquela primeira igreja de 8x8, então amplia-se a igreja para a frente, para a formatação de uma nave, e bem na frente então cria-se uma torre de 25 metros de altura, incorporada a esta nave, feita totalmente em madeira. E para trás então é criado o transepto, os braços da cruz e o presbitério, deixando esta igreja então em planta de cruz latina. E foi justamente a 4 de outubro de 1911 que essa igreja então foi dedicada, este templo foi dedicado a Deus, com a presença então do bispo diocesano de Curitiba, Dom João Francisco Braga. Entre 1927 e 1932, a igreja é novamente ampliada. Segundo constam os registros, essa ampliação então foi de 10 metros na região frontal e, claro, construída então a nova torre, separada da estrutura física da igreja, uma estrutura totalmente independente. A torre anterior, de madeira, foi fechada, o telhado foi fechado e a nova torre então foi construída à frente, muito mais alta e imponente. A igreja ganhou características, já desde a sua primeira ampliação, de uma arquitetura neogótica. Muito bem, e seguindo a linha do tempo, então, esse fio da história, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, então, somente é criada quase 60 anos depois da chegada dos primeiros colonos. A paróquia é criada, então, a 10 de dezembro de 1936. E, claro, toda a região aqui começa a se desenvolver. Então, melhorias foram sendo realizadas em todo esse contexto que ainda é considerado uma região rural de São José dos Pinhais, circundada aí por outras colônias, Colônia Malhada, Colônia Mergulhão, entre outras. E aí, então, em 1975, a igreja precisou novamente ser ampliada. Então, ela já tinha sido ampliada para frente, para trás, uma nova torre já tinha sido erigida, mas ela permanecia, então, de nave única, com uma planta e cruz. Em 1975, então, a última grande ampliação da igreja, ela passa a ter naves laterais, a qual então deixa com que a planta não seja mais em cruz,
mas a igreja então ampliada para abrigar mais fiéis. Já a esta época, então, as pinturas murais que existiam nas paredes da então nave única, transepto e presbitério já não existiam mais, já estavam então recobertas com pinturas lisas. E isso hoje, então, pudemos perceber que o povo então não tem mais a memória do que de fato eram essas pinturas originais. Resta de forma íntegra original a pintura do forro, que infere-se foi realizada nos anos 1930 por um artista então de nome desconhecido. A colônia Murici então sempre foi agraciada com a presença dos padres verbitas, até hoje, né? Pároco Padre Stanislau, Padre Verbita. E depois dessa longa e bonita trajetória e de muitos melhoramentos e manutenções que a igreja recebeu ao longo de todas essas décadas, chegou neste ano de 2021 a necessidade de fazer uma leitura do seu estado atual. Então, nesse sentido, a realização de um projeto de restauração completa. E aqui então agora eu vou te mostrar alguns detalhes dessas descobertas e também alguns detalhes da igreja, no que diz respeito também ao seu espaço litúrgico, que será de fato também atualizado à luz do Concílio Vaticano II e também melhorado em sua iluminação, com um projeto luminotécnico interno e externo. E eu vou te mostrar alguns detalhes então da sua arquitetura para vermos a beleza em que nós herdamos e que nós temos enquanto espaço celebrativo. E nessa posição da igreja onde eu estou, vocês podem observar o púlpito histórico e original. Ele tem uma alteração na sua base, conforme vocês vão poder comparar com a foto antiga. Também vocês podem ver ao fundo aqui o transepto. E aí eu gostaria de chamar uma atençãozinha aí para aqueles que são mais ligados aí nessas pequenas alterações da arquitetura. Olha que interessante. Como eu disse, essa igreja era de nave única em um determinado momento, então foi criado esse transepto, esses braços da cruz. E não existiam então as naves laterais, que só foram construídas depois em 1975. Portanto, eram nestas posições aqui que existiam portas de acesso laterais, que então davam-se de frente a esses altares laterais que nós temos de um lado São José e de outro lado Nossa Senhora Częstochowa, padroeira da Polônia. Falando desses acessos laterais, quero contar para vocês mais uma curiosidade. Ao lado direito da igreja, antes de existir a nave lateral, existia como que uma edificação contígua ao prédio, de uma água só com o pé direito mais baixo. Pelas entrevistas com os moradores antigos, nós pudemos juntar as pecinhas das fotos e também entender o local do batistério. Era neste local, por este acesso lateral do lado oposto, que nós tínhamos então a ligação do que era o batistério da igreja aqui de Murici. E uma vez a criança batizada, ela acessava por esta porta ao templo. Essa primeira fonte batismal, essa primeira pia batismal, não se tem notícia de onde ela esteja, mas sabe-se que aí, dentro do batistério, dentro desse local, havia uma imagem de Nossa Senhora de Częstochowa. E aqui atrás de mim, então, vocês podem ver o altar-mor com a belíssima imagem do Sagrado Coração de Jesus. Esse altar-mor, assim como os altares laterais, parcialmente é feito em alvenaria com pintura fingida que imita mármore. Aqui vocês podem ver também as janelas originais que remontam à versão, então, da edificação que foi terminada em 1911. Por detrás dessas camadas de tinta branca existem as pinturas originais, que eu vou mostrar para você um pouquinho e que possivelmente será passível de restauração. Por detrás então dessas camadas brancas de tinta, a gente pode verificar então, por meio das nossas prospecções estratigráficas, as camadas anteriores das pinturas murais artísticas e decorativas. E nessa região, então, entre colunas, onde havia a parede original da igreja, existiam também as pinturas murais originais. Nós podemos ver parte delas aí em cima, em vermelho, que compõem hoje o que são essas colunas, né? Mas que antes eram paredes de fora a fora, né? Que percorriam a nave única da igreja. A igreja conta com este órgão de tubos, colocado então neste coro que ainda era usado pela comunidade. Muito bem, e essa é um pouquinho da história aqui da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, aqui da colônia Murici, em São José dos Pinhais.